Sabe quando a gente escuta uma música e lembra de outra? Pois então. Música Testing. Déjà vu. Salve, salve, amigas e amigos do Música Testing. Eu sou Eduardo Osório e estamos começando mais um Déjà Vu, o nosso podcast que traz músicas que lembram outras músicas. E a gente vai, no episódio de hoje, falar de uma música que foi lançada em 2002. Eu tô falando de Fight Test, primeira faixa de Yoshimi Battles the Pink Robots, 10º álbum dos Flaming Lips. É um disco que eu adoro, de uma banda que eu gosto muito, e essa música é muito legal. O disco saiu no dia 16 de julho de 2002. Essa música, que é a faixa que abre o disco, saiu como single, o terceiro do álbum. Em abril de 2003, atingiu o 28º lugar das paradas britânicas, enquanto o álbum atingiu o 13º lugar lá no Reino Unido e foi 50º, atingiu a posição 50 da Billboard nos Estados Unidos. O disco foi aclamado pela crítica e transformado num musical em 2012, 10 anos depois do seu lançamento. A música e o disco foram produzidos pela banda com o Dave Friedman e o Scott Booker. O Dave Friedman, inclusive, creditado como coautor da faixa Fight Test, que também é acreditada aos Flaming Lips, e hoje a mais um artista que a gente vai contar na sequência. Os Flaming Lips são Wayne Coyne na voz e guitarra, Steven Drozd na bateria, guitarra, teclado, baixo, beats eletrônicos, backing vocals, e o Michael Ivins no baixo, teclado e backing vocals. Eles têm um som bem atmosférico, com muitas texturas ambientais, bastante preocupação com as melodias normalmente doces, suaves, gentis, que traz uma sonoridade muito onírica, muito viajante, naquilo que se convencionou chamar de Dream Pop. E eles também carregam elementos da chamada neopsicodelia, né? Que remete ao som da psicodelia lá do Verão do Amor, surgida lá nos anos 60, que depois é retomada por bandas mais contemporâneas, já na virada do século XX para o século XXI, e que usam aí elementos sonoros para nos proporcionar essa onda mais viajante, né? Pois bem, a letra de Fight Test, por outro lado, é muito interessante. Ela mostra um eu lírico que está arrependido por não ter lutado. Fight Test, né? Teste de luta, ou um teste da luta, da briga, enfim, uma tradução aqui meio no improviso. Ele começa dizendo, o eu lírico, o eu cancional, que achava que ele era esperto por não querer lutar e que o tempo provaria que ele estava certo. Só que no fim das contas ele se arrepende e o tempo prova que ele estava errado e que ele deveria ter lutado, mas agora já não tem mais tempo, o teste acabou. Então é uma letra muito bacana e que começa esse disco de uma forma sensacional. Mas, de fato, assim, da primeira vez que eu ouvi essa música dos Flaming Lips, eu realmente, na hora, disse, parece essa aqui. E aí eu fui dar uma pesquisada e aí a gente vai saber na sequência o que aconteceu. Mas antes, vamos ouvir um trechinho de Fight Test. I thought it better not to fight. I thought there was a virtue in always being cool. Esse aí é um trechinho de Fight Test, música do disco Yoshimi Battles the Pink Robots de 2002 dos Flaming Lips. Só que 32 anos antes saiu essa música aqui. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to Aí é um trechinho de Father and Son, 10ª faixa do disco Tea for the Tillerman, o 4º álbum de Cat Stevens, lançado em 23 de novembro de 1970. Bem, Father and Son, eu acho que é, sem dúvidas, uma das músicas, se não a música mais conhecida do Cat Stevens, né?
E tem uma letra super interessante também, num diálogo entre um pai e um filho, sendo que o pai não entende o filho por ele querer seguir um rumo diferente na vida. O filho, por sua vez, tem dificuldades em explicar os seus sentimentos para o pai. O Stevens, inclusive, faz algo muito bacana nessa música, porque trata-se de um diálogo, né, do pai com o filho. E aí ele canta com um registro mais grave, quando canta como o pai, com as falas do pai, e com um registro mais alto quando ele canta como o filho. Então a gente entende bem esse diálogo, quem está falando o que para quem, por conta dessa coisa simples, mas que faz toda a diferença na música e deixa ela ainda mais interessante pra gente. Bom, Tea for the Tillerman foi lançado em 1970, né? 50 anos depois, em 2020, o Cat Stevens regravou o disco e lançou um Tea for the Tillerman 2, aí regravado mesmo, né? Uma nova gravação, não é remasterização, remix ou takes alternativos ou qualquer coisa do tipo, ele regravou. Mas lá no disco original tocam com ele que tá na violão, toca teclados também e é o cantor do disco, né, o principal vocalista. Tem o Alan Davis no violão e fazendo backing vocals, também o Harvey Burns na bateria e percussão, o John Ryan no baixo e o Del Newman é o responsável pelos arranjos de cordas maravilhosos de Tea for the Tillerman, um dos grandes discos de 1970, sem dúvida nenhuma, um disco sensacional. E aí, voltando ao embate Flaming Lips e Cat Stevens, rolou processo mesmo. A Sony, representando Cat Stevens, e a EMI, representando Flaming Lips, decidiram dividir os royalties. O Wayne Coyne, dos Flaming Lips, diz que hoje o Cat Stevens recebe 75% dos royalties da música, que foi aí o que ficou decidido a partir desse embate jurídico. Na minha modesta opinião, não serve para quase nada, mas acho que ficou meio capenga e meio injusta essa divisão, mas, enfim, é o que o Wayne Coyne alega também, né, que hoje Cat Stevens recebe 75% dos royalties de Fight Test, né, tá lá, ele é hoje creditado como um coautor da música. Bem, pessoal, esse foi o Deja Vu desse episódio 15 do Deja Vu, trazendo Flaming Lips, essa banda de Oklahoma City, no estado do Oklahoma, Estados Unidos, uma banda que segue na ativa desde 1983, tem o seu disco mais recente lançado em 2021, em parceria com a artista Nell Smith, com 9 canções do Nick Cave. O disco se chama Where the Viaduct Looms, foi gravado remotamente durante a pandemia de Covid-19 e o disco mais recente da banda é o elogiado American Head de 2020. Já o Cat Stevens, ou Yusuf Islam, que ele responde por esse nome também, depois que ele se converteu ao islamismo, cantautor londrino, segue na ativa também desde 2017, se apresenta como Yusuf Cat Stevens. Em 2020 ele lançou essa segunda versão do Tea for the Tillerman, né, regravando o álbum na íntegra. E em 2021 gravou uma versão de Peace Train, música do disco Teaser and the Firecat de 1971, em parceria com o grupo Playing for Change. O Cat Stevens, aliás, que já passou aqui pelo Deja Vu, né? Se tu olhar aqui no nosso videozinho em que eu falo da música mais conhecida, mais famosa do Coldplay, vai ver que ele tá nesse imbróglio também. Ah, e antes que eu esqueça, também em comemoração aos 50 anos de um outro disco, na verdade de um filme, o filme Harold and Maude, que aqui no Brasil saiu com o nome Ensina-me a Viver. A trilha sonora desse filme, que foi feita pelo Cat Stevens, foi lançada agora, tá super disponível aí nas plataformas de streaming para quem quiser acessar. Harold and Maude Original Motion Picture Soundtrack. É um disco que foi também super elogiado e que tem aí inclusive músicas que mais tarde foram gravadas por outros artistas, como por exemplo o grande Elliott Smith.
entre outros também. Tá certo, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que tenham gostado do episódio. Fiquem ligados aqui no Musicatessen.